Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha e espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, geralmente nos meus vídeos eu peço para você, torcedor do Vasco, se inscrever no meu canal. Mas hoje é dia das crianças. Eu gostaria que você, papai, mamãe que me assiste, fizesse uma reflexão, pensasse nesse momento o qual o Vasco da Gama vive. O Vasco da Gama está sucateado através de uma gestão pífia, uma gestão sem rumo, uma gestão que literalmente está perdida. Hoje, o Vasco da Gama não consegue o básico, colocar salários em dia. Hoje o Vasco da Gama, departamento de futebol, não consegue o básico, ter um treinador. Eu gostaria de falar para você, papai, mamãe, torcedor do Vasco que me assiste. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Frase do nosso presidente saudoso Ciro Aranha, presidente do Expresso da Vitória, um dos maiores presidentes da história do Vasco da Gama. E eu quero fazer um juramento a você, torcedor do Vasco, independente da sua faixa etária. Nós estaremos lutando aqui por mudanças, porque mudanças precisam ser feitas. O seu filho, ele não merece ir para a escola amanhã e sofrer avacalhações de crianças que torcem para o rival. Não. Chega disso. Chegou o momento da gente colocar o Vasco da Gama no lugar o qual ele merece. O Vasco da Gama é grande, o Vasco da Gama ele é gigante. O Vasco da Gama está no cenário brasileiro, no cenário sul-americano e no cenário mundial. Essa marca, ela é fantástica e a gente vai resgatar isso. Então eu peço a você, torcedor do Vasco, analise, proteste nas suas redes sociais, não deixe o Vasco da Gama chegar ao fundo do poço, porque hoje essa atual gestão, o senhor Alexandre Campelo, está destruindo o Vasco da Gama. Hoje o empresário do técnico Luiz Felipe Scolari agradeceu o contato do Vasco e recusou a proposta do Vasco. O Dorival Júnior já tinha recusado a proposta do Vasco. O Roger Machado já tinha recusado a proposta do Vasco. Você, torcedor do Vasco, que nos anos 90, você tinha um técnico que dirigiu o Clube de Regatas Vasco da Gama e também a seleção brasileira, que era o Sebastião Lazzaroni. Você, torcedor do Vasco, que tem um técnico aí, pentacampeão do mundo, que era o Antônio Lopes, que essa diretoria aí mandou embora. Então, gente, vamos dar a volta por cima. Muitas especulações. Hoje, ninguém sabe qual será o nome do técnico do Vasco da Gama. Essa é a verdade, torcedor do Vasco. Sem maquiagem e sem sacanagem.
A gente não pode vir aqui e mentir para vocês e fazer especulações. Uma hora falar que é Dunga, uma hora falar que é Luiz Felipe Scolari. A gente não pode fazer isso com você, que uma hora é Heinz. Não podemos. Essa diretoria está perdida, igual cego em tiroteio. Está mais perdida do que bunda de índio do lado de fora. É assim que essa diretoria tá. E a gente fica muito, muito triste com o que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Hoje surgiu aí o nome do técnico Diego Dabov, né? Técnico do Argentino Júnior, um gringo. Então você vê aí que o Vasco da Gama hoje ele é gerenciado por empresários. Empresários que fazem indicações daqui, indicações de lá. Será que o presidente Alexandre Campelo, ele verdadeiramente, ele conhece esse técnico, Diego Dabov? Será que o Campelo, ele acompanha o campeonato argentino? Gente, tá tudo errado. Você que tem direito a voto, gente, eu estou falando isso aqui mais uma vez. Mude o quadro do Vasco da Gama. Mude. O Vasco da Gama, ele tem que ser preservado para as próximas gerações. O Vasco da Gama precisa ser preservado para os nossos netos, para os nossos filhos. O Vasco da Gama ele precisa ser preservado para todos. E a gente não aguenta mais isso. Não aguentamos. Então é uma vergonha generalizada o que está acontecendo hoje no Vasco da Gama. É agora ou nunca, gente. Ou a gente muda isso que está aí, ou a gente vai ver o nosso clube aí com status de América, de Bangu, de Portuguesa e etc. A situação do Vasco é urgente, o Vasco pede pressa. O Alexandre aqui, sem politicagem nenhuma, ele apoia o Levenciano. Você, torcedor do Vasco, escolha a melhor hipótese. Apoie. Seja uma pessoa influente na política do Vasco. O próximo triênio do Vasco precisa ter alguém que efetivamente defenda os interesses do Vasco. Porque hoje o Vasco está aí, ó, a 3 pontos da zona de rebaixamento. E sabe-se lá Deus como o Vasco da Gama vai ser entregue no começo de janeiro. Então pare e pensa nisso, gente. Hoje eu não quis fazer notícia. Hoje é um desabafo para você, torcedor do Vasco, refletir e analisar. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!